essas pessoas que têm em maior ou menor grau essas dificuldades de reagir diante desse contexto de guerra, de violência, qual é a indicação? É preciso que haja um tratamento, terapias? Qual é o direcionamento nesse caso? Sim, identificando, né, esse transtorno, que é o transtorno de estresse pós-traumático, trazendo toda essa sintomatologia que o doutor citou, e os sinais, precisa buscar um auxílio dentro de uma educação, de uma terapia. Complementando o que o doutor falou, existem fatores genéticos que vão possibilitar ou facilitar a fixação desse trauma. Quando nós falamos de trauma, estamos nos referindo à infância, são os mais letais, os traumas feitos na infância de forma repetitiva. Mas existem esses traumas, né, onde essas pessoas vivem essa situação de quase morte, onde elas vão experimentar, né, sensações do corpo e no seu emocional. Essas situações também podem fixar no indivíduo, trazendo esse transtorno de estresse pós-traumático, e o indivíduo fica extremamente em estado de alerta. Lembrando, né, até algumas situações da Primeira Guerra Mundial em relação às sirenes. Então, né, eram bombardeados ao som de uma sirene, e esse indivíduo, ao ouvir a sirene, já se colocava em estado de alerta. É mais ou menos isso que esses nossos brasileiros vão retornar, ou as pessoas que vão vivenciar isso. Então, precisa sim buscar um auxílio da psicologia, onde nós vamos desconstruir esse estado de alerta, porque esse estado de alerta faz o indivíduo chegar a uma exaustão, está o tempo todo em estado de alerta, ou a qualquer sinal que vai remeter aquelas lembranças, né, daquelas vivências em perigo, né, onde a situação ele entende que não tem saída, né? E aqueles, como o doutor falou, que vão passar por essa situação preocupados, tensos, mas porém vão fazer uma boa resiliência, né, disso tudo. Doutora, pelo que nós estamos falando aqui, há níveis e níveis de traumas aí, desses efeitos pós-traumáticos, digamos assim. Sim. Se não houver um tratamento, se não houver uma ajuda profissional, essa situação vai piorando, doutora, ou tende a se estagnar? A pessoa, por exemplo, no caso que o doutor deu um exemplo pra gente, dessas pessoas que não sentem esses efeitos com tanta gravidade, mas têm pesadelos noturnos, sempre. Isso tende a piorar se essa pessoa, se esse paciente não tiver um tratamento correto ou não? Sim, ele tende a piorar. Aqueles indivíduos que passam por essa situação e levam de uma forma adequada, vamos dizer assim, ajustada, e saem dessa situação quase que ilesos, porque vão trazer sequelas, porque tiveram uma outra percepção do mesmo evento. Nós temos um evento e temos indivíduos que têm percepções diferentes. Aqueles que vão traumatizar com isso é a questão da percepção. Dentro de um contexto de evolução dele cultural, familiar ou social, ele se depara com uma situação emocionalmente estressante, ele não dá conta e ele vai fazer esse trauma, né, nesse contexto, um trauma de estresse pós-traumático. Não tratando isso, pode evoluir uma depressão, em verdade, uma ideação ao suicídio. Então, é necessário tratar. Duração. Pode ter mês, 2 meses, ou o indivíduo pode levar anos dentro desse estado de estresse pós-traumático. Como eu disse, em algumas situações, falando da Primeira e Segunda Guerra, onde o indivíduo fica o tempo todo em estado de alerta. Então, ele pode. E com isso, ele vai minando o entorno onde ele está. O contexto dele vai ficando minado. Tá bom? Ele vai também transferir isso para as relações pessoais, profissionais. Ele não vive mais aquele contexto da guerra, mas ele vai minando essas relações, porque é um indivíduo que está o tempo todo em estado de alerta, vendo perigo o tempo todo, em todos os lugares, em qualquer movimento. Dificuldade de segurança, de confiar de novo em alguém. Então, precisa buscar, sim, uma psicoterapia, né? Devidamente indicado pelo seu médico, né, pelo psiquiatra que está acompanhando.